Olá, pessoal! Professora Brene Mourão aqui mais uma vez, professora de matemática. A nossa aula hoje para os sextos anos vai falar sobre um conteúdo bem frequente que é frações de uma quantidade, tá? Voltando sempre com o desafio da aula anterior, deixei para vocês um probleminha que tratava assim, ó. Opa! Caio e Beatriz colecionam o mesmo tipo de álbum de figurinhas. Caio já colou 2/3 do total de figurinhas do álbum e Beatriz já colou 3/4. Quem colou mais figurinhas no álbum? A gente viu ali 2/3 e 3/4, ó, e aí a gente tem 3 e 4 como denominadores dessas frações. A gente vai precisar aí comparar quem colou mais e por isso eu já trouxe para a gente prontinho utilizar aquele mecanismo do finalzinho da aula passada que a gente trabalhou com o MMC. E aí calculando o MMC de 3 e 4, ó, a gente vai dividir por 2 primeiro, né? Vai ficar 3 e 2. A gente divide por 2 de novo, vai ficar 3 e 1. E a gente divide por 3 ali, fica 1 e 1. Terminamos a decomposição. Para calcular o MMC, a gente multiplica 2, 2 e 3. E essa multiplicação dá 12. E aí o que foi que a gente falou na aula passada, né? Esse novo número vai ter que ser o denominador novo das duas frações equivalentes a 2/3 e 3/4, né? E aí coloquei o 12 ali. A gente vai verificar agora como que vai ser a transformação desse numerador. Daí, ó, para o 3 virar o 12, multiplicou por 4. Então, 2 vezes 4, a gente vai ter 8 nesse numerador aí. Para fazer a outra situação, vai ser o 4 vezes o 3, que deu 12. Então, o 3 vezes o 3 vai dar o 9. Então, agora que os denominadores ficaram idênticos, a gente pode comparar e eu tenho 9/12, que é um número maior, não, uma fração maior do que 8/12. Significa o quê? Que a Beatriz, ó, isso, colou mais figurinhas, né? Se a gente for observar as frações originais, 3/4 é uma fração maior do que 2/3, tá certo? Então, a gente conseguiu aqui resolver o nosso desafio utilizando também frações equivalentes, só que ao invés de multiplicar as frações, a gente fez através do MMC, né? O outro método que a gente viu no finalzinho da aula passada. O conteúdo da aula de hoje está começando aqui agora, calculando fração de uma quantidade. Então, vamos observar aqui, eu trouxe alguns probleminhas para a gente trabalhar. Francisca tem uma dúzia de ovos e vai usar 1/3 deles para fazer um bolo. Quantos ovos ela vai usar? Uma dúzia, são 12 ovos, né? Coloquei ali uma imagenzinha já para ajudar a gente. E daí a gente vai ter que calcular 1/3 de uma dúzia. 1/3 de uma dúzia é 1/3 de 12 ovos. E aí acaba sendo uma coisa tão normal da gente que a gente já sabe, professora, vou dividir o 12 por 3. Daí a gente vai ter 4 ovos, que é a quantidade que essa moça aí, né, vai utilizar para fazer o bolo. Então, vê, a ideia de calcular uma fração já virou para a gente uma coisa normal quando eu tenho 1/3, 1/2, 1/4. Porque a gente sabe qual é a operação que está sendo realizada quando a gente conhece que esse denominador representa a quantidade de partes em que esse total foi dividido e esse 1 aqui, que eu vou pegar uma parte só. Então, 1/3 de 12 vai dar 4 ovos, tá certo? Trouxe um outro probleminha para a gente começar a comparar aqui também, só que agora a gente vai mudar o nosso contexto. Vamos olhar aqui esse problema. Antônio foi ao cinema, levou R$ 96 e gastou 5/8 dessa quantia. Qual foi a quantia que Antônio gastou nessa ida ao cinema? Então, agora já não é mais 1/8, né? Agora são 5/8. Num mecanismo como esse, o que a gente vai precisar fazer, né? Eu vou precisar calcular 5/8 de R$ 96. E aí a gente vai ter que fazer esse primeiro mecanismo. Eu tenho que descobrir quanto é uma parte dessas. Eu vou pegar o 96 e dividir pelo denominador. 96 dividido para 8, a gente vai ter igual a 12. Então, significa que uma dessas partes, né, uma dessas 8 partes é o 12. Só que a fração que ele gastou foi 5/8. Então, o que eu vou fazer agora? Pegar esse 12 e multiplicar para 5. 5 vezes 12 vai me dar R$ 60. E aí a gente tem que o valor que ele gastou nessa ida ao cinema foi de R$ 60, tá certo? E aí a gente pode pensar no sentido complementar disso, né?
Vê, se ele gastou R$ 60, significa que ele ficou com o restante. Se ele tinha 96 e gastou 60, ele ficou com R$ 36. Mas pensando no lado da fração, ó, se a gente dividiu em 8 partes e gastou 5, então quer dizer que sobraram 3 partes, né? E aí, ó, esse valor que sobrou corresponde a 3/8. Então, eu já peguei o gancho do problema, a gente já tinha resolvido quando chegou nos R$ 60, mas para você perceber essa relação da fração que completa o valor total, a gente explorou o finalzinho do quanto que ele havia ficado depois de ter gasto os 5/8 dos R$ 96, tá certo? E aí a gente tem esse mapinha para a gente se atualizar, né? Como que eu posso fazer os dois processos quando a gente estiver calculando a fração de uma quantidade? O primeiro processo foi o exemplo lá da dúzia de ovos. Se a gente tem o numerador igual a 1, basta fazer uma divisão, né? Então, a gente tinha que calcular 1/3, dividimos ali por 3, achamos a resposta, né? No segundo problema, a gente tinha um numerador diferente de 1. No caso, aí a gente tinha 5/8. E como foi o processo que a gente fez para calcular essa fração? Primeiro, a gente dividiu o valor total pelo denominador. E depois que a gente achou o valor dessa divisão, a gente multiplicou pelo valor do numerador. Mas a gente fez isso com um processo bem intuitivo, né? Porque a gente viu a quantidade total em que aquele valor foi dividido e pegamos a parte que estava sendo referido a ele. Foi dividido em 8 partes e pegamos 5. Por isso que a gente desenvolveu esse processo, tá bom? E aí eu tenho um outro probleminha para a gente pensar aqui agora, ó. Júlia tinha R$ 18. Sabendo que ela gastou 1/3 na cantina, qual o valor que ela ficou? Então, você vê que a professora aqui já deu uma dica do valor que completa essa fração, né? Ele deu um problema dizendo que ela gastou 1/3 e pergunta quanto ela ficou, né? Quanto que sobrou para ela. Então, vamos lá, ó. 1/3 de 18, a gente pode fazer aquele primeiro mecanismo, né? E dividir 18 para 3, que vai dar R$ 6, tá? E aí, ela vai ficar com o 18 menos o 6, né? Então, 18 era o valor inicial, menos o 6 que a gente tem aqui, deu R$ 12. Lembrando que essa fração que completa seria 2/3 de R$ 18, beleza? E aí, para a gente calcular a fração de uma quantidade, eu também trouxe um outro exemplo, né? Em uma corrida de Fórmula 1, somente 15 carros completaram todas as voltas. E esse número equivale a 3/4 dos carros que iniciaram a corrida. Quantos carros havia no início da corrida? Então, vê agora como que o problema trouxe a informação. Deu somente a informação dos que completaram todas as voltas e disse que essa quantidade de 15 equivale a uma fração 3/4. Pergunta quantos carros tinha no total. Então, ali a gente tem, ó, 3/4 não de 15, mas é igual a 15. Então, 3/4 sinaliza já o valor de 15 carros. Se eu tenho 3/4 que sinaliza 15, quanto será que vale 1/4? Será que eu vou ter que dividir para 4? Aí você pensa assim, ó, eu tenho 3 partes num total de 4. Eu vou querer dividir esse 15 agora por esse 3 aqui, ó, para saber quanto é uma dessas partes de um total das 4, tá? Então, a gente vai ter que 1/4 é igual a 15 dividido para 3. Mas, professora, não era para dividir para 4? Gente, a quantidade de partes está aqui em cima agora. É um exemplo diferente, tá? E aí, a gente tem 15 dividido para 3, que vai dar 5 carros. Beleza até aí? Agora que eu tenho que 1/4 representa 5 carros, para saber o total que começou, a gente vai ter 4 vezes 5 aí, e a gente vai ter 20 carros que estavam no início dessa corrida, beleza? Bom, chegando agora já no finalzinho da nossa aula, a gente tem aqui o desafio, e o desafio fala assim, ó, o tanque de gasolina de um carro tem medida de capacidade de 60 litros. O marcador de combustível está indicando 5/6 do tanque. Calcule quantos litros de gasolina há nesse tanque. Um probleminha clássico
para a gente trabalhar com a ideia de fração de quantidade e aplicar o conteúdo que a gente adquiriu nessa aula de hoje, tá bom, gente? Basicamente é isso, eu espero que vocês tenham aprendido por aqui e a gente se vê na próxima aula com a solução desse desafio, tá bom? Até mais!